Fala pessoal, tudo certo? Então, estou fazendo esse vídeo de hoje aqui para mostrar para vocês como é que vocês vão usar a ferramenta de criação de gráficos no Calc, tá? Ela tem algumas peculiaridades, mas eu vou estar mostrando por aqui alguns exemplos para vocês. Então, eu abri aqui uma planilha, ela está em branco, tá? E aí a gente vai preencher ela com algumas informações e a partir daí a gente vai criar os gráficos. Vou dando então algumas dicas aí para vocês, além de mostrar como vocês criam alguns tipos de gráficos aí no Calc, ok? Então eu vou preencher a planilha rapidinho aqui, vou gerar uns números aleatórios aqui para ficar mais fácil, tá? Vou botar uns nomes, jogar umas notas aleatórias aqui também. Ok, já preenchi as informações aqui, tá? Então eu vou usar esse primeiro exemplo aqui para dar o exemplo para vocês como é que cria gráficos, tá? Primeira coisa, tá, pessoal? Não façam isso aqui, de pegar tudo, tá? A gente tem atalhos aqui para inserir gráfico, tá? Nessa figurinha aqui, então tá aqui o atalho. Não façam isso, tá, gente? Não façam isso. Por quê? Tem muita gente que tem o costume de achar que o gráfico gera feito mágica aqui e ele sai pronto. Então o que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa para vocês montar um gráfico é planejar. O que vocês querem mostrar com esse gráfico, tá? O gráfico tem que ser simples, ele tem que ser visível, tem que ser fácil da pessoa olhar o gráfico e entender o que vocês estão querendo mostrar ali, ok? Então, é o seguinte, a gente vai montar aqui um gráfico referente, então, às médias dos alunos, né? Estão bem baixas esses caras aqui, vou subir alguns, para pelo menos alguns ficarem um pouquinho melhor, né? Mas ok. Então vamos lá, pessoal, como é que a gente monta o gráfico? Primeira coisa, visualiza o que você vai querer montar. Eu quero fazer aqui um comparativo, então, dos alunos e das médias, tá? O jeito mais fácil aqui seria selecionar. Por exemplo, se eu tivesse essas duas colunas uma do lado da outra, e usar a ferramenta de gráfico, fica fácil. Ó, ele já me dá uma boa base aqui. E aí vocês podem, a partir dela, ir seguindo, tá? Não se preocupe que eu vou mostrar do zero como é que vocês montam sem selecionar anteriormente. Mas a minha primeira dica é, alguns gráficos simples, vocês podem selecionar já as informações que vocês querem e a partir daí montar o gráfico. Olha só, eu vou selecionar aqui os nomes, né? Que é as pessoas que vão estar no gráfico, e as médias, que são os valores que eu vou usar. Então, como as colunas não estão perto, a gente consegue selecionar igual, é só segurar o CTRL no teclado e aí selecionar as duas. Com essas duas colunas marcadas, pessoal, fica mais tranquilo de vocês usarem um atalho aqui, olha só. Vou inserir o gráfico, tá? Isso só vale para gráficos simples, tá? Então, olha só, como eu já tinha marcado as informações aqui, eu marquei os nomes e a média aqui, e aí vim aqui no inserir gráfico, ele já puxou então, né, a coluna F como sendo as informações, aqui a média, e os nomes ele colocou como categorias, né, como legendas aqui das séries de dados. Então eu vou montar ele do zero depois para vocês verem, tá? Então olha só, primeira coisa, quando você seleciona a informação previamente já e clica aqui no inserir gráfico, ele já abre essa caixinha aqui para vocês, onde vocês vão escolher qual é o tipo de gráfico que vocês vão estar usando, tá? Pessoal, tem uma série bem grande de variações aqui, então por isso que eu falei, vocês têm que aplicar aquela questão de já pensar o que vocês querem apresentar nesse gráfico. Bom, esse gráfico aqui, eu vou querer fazer só um comparativo, então, das notas dos alunos, tá? Então eu vou pegar um gráfico aqui, tanto faz o de barra ou de coluna, só, né, um é de pé e outro é deitado, mas é a mesma forma de representação das informações. Vou fazer o de coluna aqui. Coluna simples, tá? Esses outros aqui já o empilhado e porcentagem empilhada já são para representar outros tipos de dados, ok? Então vamos lá, escolhi o tipo, posso botar a aparência aqui, mudar para 3D, escolher a forma, né, do das colunas. Vou deixar aqui um 3Dzinho realista ou simples, tanto faz. Isso é de menos, tá, gente? Vocês não precisam focar nisso.
O foco aqui é a questão de você escolher o tipo de gráfico. Vou deixar só o 3D dele que tá bom. Tá? Aí a gente tem intervalo de dados. Eu não recomendo vocês utilizarem esse cara aqui, ok, pessoal? Por quê? Porque tudo que está aqui, vocês podem trabalhar nas séries de dados. Então, escolham o tipo de gráfico e aí vocês pulam direto para a série de dados, ok? Então, olha só, aqui já tem um exemplo. Ó. Eu tenho uma série de dados aqui. Qual que é a minha informação que eu estou representando? O que a gente consegue ver nesse gráfico? Quais que são as médias, certo? Então, essa é a minha série de dados. Então, ele já marcou a minha coluna F como sendo os dados. Então, olha só, tanto que a gente já colocou aqui na legenda, a coluna F. Então, olha só, para a gente mudar esse coluna F, a gente vem aqui no campo nome, tá? Vocês podem escrever aqui, média, só que ele coloca minúsculo. E vocês podem marcar isso na tabela também, ó. Eu sei que a média está nesse quadradinho aqui, então eu posso marcar o intervalo onde já tem o nome escrito. Então, vou fazer isso aqui, em vez de escrever, ó, vou vir aqui no nome, vou vir aqui no intervalo para nome e vou selecionar ele na tabela. Outro detalhe, tá? Depois eu vou mostrar um gráfico do zero, vocês vão ver que o ideal é descer a barra para baixo antes de começar o gráfico, aí ele não fica em cima. Então, eu estou selecionando o meu intervalo para o nome. Vou clicar aqui, ele já marcou. Ó. O nome está lá no notas.f2. Então, botou média certinho, que antes eu não consegui botar com M maiúsculo. Ok? Então, eu já estou com a minha série de dados selecionada aqui, né? Já mudei o nome dela aqui. E aí a gente tem aqui no outro campo que vocês vão precisar preencher, esse aqui, ó, valores de y. O que é os valores de y? As informações que vocês estão apresentando. Aqui o que eu estou apresentando são as médias. Então, olha só, ele está pegando já aqui no valores de y do F3 ao F8, né? É onde está a média, o F3 aqui é o F8 ali embaixo. E as categorias são o que vai aqui embaixo na legenda, né? Como estão organizados esses dados. Então aqui, ó, ele já selecionou nas categorias, ele colocou aqui, ó. Tá? Então olha só, as categorias estão aqui. Eu vou fazer um do zero depois só para tentar explicar. Então o que vocês têm que preencher? O gráfico aqui, série de dados, né? Vocês vão inserir a série de dados, colocar um nome para ela. Nos valores de y vocês botam as informações de dentro do gráfico e nas categorias são as legendinhas que vão ali embaixo, tá? E a gente tem um último elemento aqui que é a questão dos títulos, por exemplo, tá? A legenda, ó, por padrão ele vem exibido aqui. Então eu vou deixar exibido à direita, tá? Então título. Pessoal, todo gráfico tem que ter um título. Por quê? Para ficar mais claro ainda. Caso a pessoa bata o olho e não entenda de cara o que você está apresentando ali, você seja bem objetivo no título. Então, vou botar aqui comparativo, média, estudante. Aí você bota aí uma série, primeiro ano. Primeiro ano lá, ok. Aí você dá um concluir. Feito isso, você já criou o gráfico. Fica bem simples quando vocês têm uma pouca informação para trabalhar. Por exemplo, duas colunas aqui só. Tá? Vocês podem mover, diminuir esse gráfico depois. Você tem que clicar fora para ele desselecionar. Vocês clicam em cima dele de novo. Aí vocês pegam aqui nos cantinhos, né? Nossa, ficou meio zoado esse gráfico. Vou diminuir ele aqui. Agora ele ficou um problema. Então, coloquei ele aqui. Essa é a maneira fácil, tá? Para gráficos simples, vocês podem sim fazer essa seleção inicial aqui e gerar por lá. Mas vai de vocês visualizar e pegar um pouquinho o funcionamento disso aqui. Vou renomear essa aqui, tirar esse quinto ano aqui que eu tinha usado de exemplo. Beleza, frequência, tá? Eu vou mostrar um segundo gráfico aqui, fazendo do zero, sem selecionar anteriormente. Então eu vou botar a frequência, deixa eu ver aqui, deixa eu botar umas datas aqui, deixa eu ver, 18, 08, aqui 18, 19/8, vou pegar as duas colunas e replicar assim que vão ter. Beleza. Aqui ele não está contabilizando. Ó. Aqui eu usei a fórmula do Conte C, okay? Então aqui é F. Vou jogar uns F aleatório aqui. Aqui já não é mais, ó. Aqui eu usei a forma de soma. Então dá para fazer das duas formas aqui. Vou botar o número aqui.
principal que a gente vai usar aqui é essa coluna aqui, tá? Total de faltas. Então, isso aqui não influi agora. Então, ó, tenho contabilizado aqui o número de faltas, certo? E agora a gente vai fazer uma representação aqui, né, de novo, de uma série de dados, na verdade, que são as faltas, né, que pertencem às categorias aqui, que são as pessoas. Essa eu vou fazer diferente, eu não vou fazer selecionando assim, ok, pessoal? Vou fazer do zero, usando o atalho aqui. Olha aquilo que eu comentei antes. Se eu simplesmente clicar aqui e for inserir o gráfico, quando eu insiro ele, ele fica em cima das informações. Eu não consigo trabalhar com ele dessa forma. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, tá, pessoal? Vocês vão descer um pouquinho, tirar, né, o gráfico lá de cima das informações de vocês e vão gerar ele aqui para baixo. Então, ó, selecionei lá embaixo, pegar até um pouco mais embaixo. E aí eu vou, ó, não tenho nada de informação selecionada. Então eu vou montar ele do zero agora para vocês verem como é que funciona. Então, ó, vou no inserir gráfico. E aí ó, eu não tenho nenhuma informação selecionada. Então, primeiro, que tipo de gráfico eu vou querer fazer? O que eu vou demonstrar aqui? Bom, vai ser semelhante àquele que eu mostrei ali nas médias. Então eu vou usar um ou de barra ou de coluna. Ok? Fazer, é idêntico, tá? Vou usar o de barra aqui. A única diferença é que ele é deitado. Usar ele aparência 3D aqui. Como eu falei anteriormente, vou pular intervalo de dados. O que eu vou querer demonstrar aqui? Eu vou ter os nomes das pessoas, né? E as faltas delas aqui. Então a coluna embaixo, que é legenda, vai ser as faltas dela, né? Então, quanto mais for para cá, mais faltas a pessoa tem. Então vamos lá, essa é a minha previsão do gráfico. Séries de dados. Eu vou adicionar uma série de dados aqui, né? Eu tenho que ter pelo menos uma entrada de informação para eu poder utilizar um gráfico. Então vou adicionar uma série. Ó, quando eu clico no adicionar, ó, ele vai colocando aqui, tá? Então, se eu precisar fazer mais de uma série, eu vou demonstrar também depois. A gente vem e adiciona as séries aqui. Então, o que eu vou querer representar nessa minha série de dados? Vou dizer, a informação que vai estar aqui dentro do gráfico são as faltas. Então, eu já vou colocar o nome aqui para não me perder. Ó. Cor de borda, cor de preenchimento, podem pular, tá, pessoal? É clicar na série e vamos colocar o nome. Poderia escrever aqui faltas? Poderia. Olha o que acontece. Ele só escreve faltas aqui do lado. Tá vendo? E se eu vier aqui no selecionar onde que está, vou marcar aqui, o total de faltas. Tá? Então, de novo, está no nome aqui. Olha como ele ficou ali embaixo. Não consigo descer agora. Ele só vai estar escrito total de faltas. Tá? Vou deixar de novo aqui faltas, que acho que fica mais fácil. Agora eu perdi, agora o gráfico ficou ali embaixo. Mas eu vou, na hora de marcar alguma coisa, eu vou mostrar. Ok, então eu já coloquei o nome, né, das informações que vão estar ali dentro, só para me orientar aqui na série de dados. Então o que a gente vai ter que preencher agora? Os valores, né, as informações que estão dentro do gráfico. Então nisso aqui a gente veio no campo de baixo, que é o valores de y. Esquece esse y aqui, é os valores que vocês vão usar no gráfico. Então o que eu vou querer representar no meu gráfico são essas informações aqui, né, o total de falta dos alunos. Então ali é o intervalo que eu quero colocar aqui dentro. Então eu venho aqui, ó, para selecionar lá na planilha. E aí ele abre isso aqui. Já criei o gráfico lá embaixo para ele não ficar aqui por cima. Então agora olha só o que ele pede aqui. Escolher o intervalo para os valores de y, né? Então onde que está essas informações estão aqui. Então vou marcar o que eu quero representar ali. Ok. Então eu já tenho as informações. Ó, tá vendo que já apareceu aqui em cima a primeira? Só que ele não sabe quem que tem essas 6 faltas aqui, por exemplo. Né? Quem que tem 3, quem que tem 9. Então as categorias, ou seja, quem tem essas informações, vão ser os nomes. Então, as categorias eu vou preencher aqui embaixo em categorias, olha só. Então, as informações que eu quero apresentar no gráfico estão nessa planilha frequência, que aqui eu estou aberto, do P3, né, até o P8. Então, aqui estão as informações. Agora, a gente vai colocar as categorias, ou seja, a quem pertencem essas faltas. Então, de novo, eu continuo aqui em valores de y. Então, aqui eu inseri as informações do que eu quero apresentar na tabela, né? No meu gráfico, no caso, as informações dentro do gráfico. E as categorias são a quem pertencem esses dados aqui. Então, vou vir aqui nas categorias e vou marcar as pessoas. Reparem que aqui, ó, o 3 pertence à mesma linha desse cara aqui. Então, ele já vai fazer essa vinculação, né? Do P3 aqui, então aqui é B3. Então, ele já vincula certinho.
É sempre o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e assim por diante, tá? Então eu peguei isso aqui, são os valores de y, e esses caras aqui que vão estar fora, né, do desenho do gráfico são as categorias, ok? Então eu inseri aqui. Eu queria estar mostrando, ó, já apareceu aqui, ó, Felipe, ele tem pouca série, deixa eu ver quantas fotos tem aqui, não consigo ver porque não está aparecendo ainda ali. Olha só, o Felipe tem só 3, então aqui ele tem 3 fotos, aí já está desenhado. Então vamos adiante aqui. E o último ponto que vocês vão colocar aqui é os elementos do gráfico. O que esse gráfico representa? Comparativo e faltas dos alunos. Né? Posso botar um subtítulo? Posso. Vou botar aqui, primeiro ano médio integral. Ok. Título e subtítulo. Pode colocar tudo só no título? Pode, não tem problema. E aí eu finalizo. Está pronto meu gráfico. Isso é o gráfico padrão. A partir daí, vocês têm como fazer... terminei, agora não tem como alterar mais? Tem. Tudo que a gente colocou, a gente consegue alterar aqui. Seja ou clicando com o botão direito, inserir títulos aqui. Né? Legenda não, tipo de gráfico, intervalo de dados, eu consigo mexer nas minhas séries, se for o caso. Aqui em cima ele abre um monte de atalhos, ó. Tipo de gráfico, área de gráfico. Não vou mentir aqui, deixa eu ver algum útil para vocês agora. Títulos eu já mostrei antes, ele abre a janelinha, é só trocar aqui. Ativar e desativar legenda, recomendo que deixem a legenda no gráfico. Uma coisa que eu acho legal de colocar em alguns gráficos, nem em todos, é esse aqui, ó, clicar aqui dentro dos gráficos, ó, e inserir rótulo de dados, que aí ele aparece o número, ó, né, o que representa essa informação, então fica bem certinho, comparativo. Tá? E aí depois que vocês terminar o gráfico, vocês podem diminuir ele, só cuida para não diminuir muito, que às vezes ele esconde alguns nomes, algumas informações, tá? Então olha só, por exemplo, vou diminuir esse gráfico, vou deixar numa área bem pequena. Aparece 2 nomes, não me serve, né? Preciso ver quem que são as pessoas. Então as informações têm que estar claras. Então ok, já fiz usando aqui o jeito rápido, né? Para selecionar e clicar. Lembrando que vocês têm que prever já o que vai sair disso, mas podem tentar esse método para gráficos simples. O outro que é indo do zero, né? No inserir gráfico, daí escolhe o gráfico, insere as séries de dados, né? Muda o nome da série, o que representa essa série, faltas, média, vendas, o que for. Então isso a gente bota no nome. Valores de Y é quais são as informações que vão estar representadas dentro do gráfico, e as categorias é a quem pertencem aquelas informações. Eu vou fazer mais exemplos aqui, ok, pessoal? Então, olha só, tem um relatório aqui. O relatório ele pega informações das outras duas tabelas, ou seja, ele pega a média e o total de faltas. Então, o que eu vou mostrar aqui? Como criar um gráfico com duas séries de dados, né? Porque eu tenho as médias e eu tenho as faltas. Então, eu posso ter um gráfico que apresenta mais informações. Então, vou fazer um comparativo aqui diferente, tá? Lembrando, não insira o gráfico direto do lado da tabela, porque vocês vão se atrapalhar nessa questão de visualização. Vou dar um pouquinho de zoom que acho que melhora. Então, eu vou puxar um pouco para baixo. Pode ser bastante para baixo, não tem problema, desde que ele não fique em cima aqui na hora que vocês forem começar o gráfico. Ok? Cliquei lá embaixo para selecionar a célula. Venho aqui no inserir gráfico. Reparem que eu não selecionei nada anteriormente, né, para mostrar do zero. Então, o que eu vou querer apresentar nesse gráfico? Bom, eu quero fazer uma relação entre as faltas dos alunos e a média deles, né? Comparar. Aí eu posso ver, como é que é? Geralmente os caras que faltam mais provavelmente tem nota mais baixa. Claro que eu coloquei as informações aleatórias ali, mas provavelmente um cara com muita falta não vai ter muita nota, né? Porque não pegou o que vai ser apresentado. Então eu vou usar duas informações. E aqui, como eu já tenho duas, eu posso escolher um pouquinho melhor o que eu vou querer apresentar aqui. Então, por exemplo, eu poderia usar o normal aqui com uma coluna para média, né? E outra para as faltas. Poderia ser. Eu poderia usar, deixa eu ver.
na aparência 3D aqui eu libero mais uma, ó, que é esse profundo. Esse aqui também é legal. Ó, o normal aqui ele vai empilhar. Acho que eu consigo alterar depois o tipo de gráfico, não tem problema. Então eu vou fazer aqui, ó, uma para média e uma para as faltas para cada aluno. Então esse vai ser o tipo de gráfico. Posso fazer assim, né, que ele só muda a visualização, tipo atrás uma coluna e na frente a outra. Então ok, vou fazer em coluna mesmo. Posso fazer em barra? Posso. Vocês já viram que só muda um de pé e um deitado, tá? Aqui o tipo de gráfico é o mesmo. Vou fazer um de coluna agora com duas informações, ok? Então vamos lá. Vou deixar o coluna selecionado. Vou botar cone, pirâmide. Eu acho que para esse tipo de gráfico aqui, ou é cilindro ou é barra, tá pessoal? Vou fazer um cilíndrico aqui para vocês verem, tá? Então um cilíndrico, deixar ele realista. Isso aqui é só questão estética, às vezes nem muda muita coisa. Falei para pular o intervalo de dados, né? Porque a gente vai usar mais de um intervalo, então a gente vai usar séries, né? Então vamos lá. Já escolhi o tipo do gráfico, onde a gente vai ter uma coluna para média e outra para as faltas, né? Total de faltas. Então vamos lá. Vamos inserir esses dados. Vou pular o 2 aqui e vou direto a séries de dados. Eu não tenho nenhuma série de dados. Eu vou ter duas, mas vou criar a primeira aqui para tentar ficar bem claro para vocês aqui. Que não é tão complicado assim criar. Então, ó, inseri a minha primeira série de dados, ela vem com esse nome padrão, com nenhuma informação preenchida, vocês podem ver aqui. Então, eu me organizo pelo seguinte. Primeiro, o que eu vou representar primeiro? Vou dar um nome aos bois aqui. Minha primeira série de dados, eu vou mudar o nome dela aqui. Então, ela vai representar o quê? A média. Então vou pegar lá na tabela para escrever certinho aqui. Poderia escrever média aqui? Poderia. Mas não fica legal, ele fica minúsculo. Então, vamos lá, vou pegar ele na tabela. Intervalo para o nome. Onde que está o nome do meu gráfico, da minha série de dados? Aqui, média. Deixa eu ver se eu não consigo descer. Ó. É que eu não selecionei a informação ainda. Então, só mudei o nome aqui, ó, média. Já apareceu ali agora. Fica mais fácil eu escrever para vocês? Acho que fica mais fácil de entender. Ele já muda o nome da série aqui, média. Então, ok. Já dei o nome, agora vamos inserir os valores. Onde é que estão as informações que eu preciso? Então, eu vou aqui em valores de y. Tá? Os valores é onde eu vou colocar as informações e as categorias a quem pertencem essas informações. Então vamos lá. Qual que são os meus valores da média? Vou selecionar lá na tabela, lá na planilha. Vem aqui em cima. Os valores da média são daqui até aqui. Selecionei os valores. Vou mostrar ali na tabela para vocês verem. Ele ainda não atualizou. Deixa eu clicar fora aqui, vamos ver se agora vai. Ó, agora ele apareceu aqui, já tem os valores. Só que ele ainda não sabe quais que são as categorias, ele botou só um número. Então a gente já tem agora os valores, né? Então vamos dar um nome para esses valores. E os nomes vão aqui no categorias, né? Que são as legendas ali embaixo, as divisões, né? Do que está apresentando esse gráfico. Então vamos lá, categorias. Agora eu vou trocar esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui pelo nome dos alunos. Selecionei os nomes aqui. Olha só. Clicar aqui para trocar alguma. Ó, trocou. Então tá aqui os nomes, ó. Então, os meus nomes são as categorias das informações. Como é que eu sei o que é categoria e o que é série de dados? Simples, veja bem. Os valores eles estão dentro do gráfico, as categorias vão ficar fora. E as categorias a gente acaba utilizando às vezes mais de uma vez a mesma categoria para uma série de dados diferente. Por exemplo, eu tenho a média das pessoas e eu vou ter uma segunda série de dados que vai representar as faltas, ok? E vocês vão olhar que as categorias são as mesmas, né? São as mesmas pessoas que têm média e faltas. Então, as categorias geralmente a gente coloca uma vez só. A gente pode ter várias séries de dados, né? Que são as informações que a gente quer apresentar dentro do gráfico, ok? Então, aqui já estaria pronto então a minha representação das informações com a primeira série de dados. Vou incluir a segunda aqui, ó. Eu criei esse séries, vamos trocar o nome aqui de novo, né? Vou botar aqui faltas. Ó, ele só gerou aqui, mas não está com as informações prontas, né? Então, por enquanto, eu só coloquei só mudei o nome dessa segunda série de dados, ok? Vocês reparem que as categorias já estão até preenchidas ali, né? Vão ser as mesmas. Então, vamos para os valores. Onde é que estão os valores das faltas? Pega aqui e seleciona
na tua planilha. Total de faltas está aqui. Reparem que eu nem tive que preencher as categorias. Por quê? Porque elas já estão preenchidas. São as mesmas pessoas, né, que têm uma média tal e o número de faltas. Esse gráfico não está muito realista aqui, né? Geralmente o cara com muitas faltas teria uma média bem pior aqui. Então a gente pode mexer nisso depois. Tá? Então eu vou aqui no elementos do gráfico agora, né? Que é o último detalhe que falta aqui. Que é o título, né? Comparativo médio x faltas. Podem preencher com as informações que vocês acharem pertinentes. Ok? Vou dar um finalizar. Tá aqui meu gráfico, ó, comparando então as médias, né? E as faltas dos alunos. Esse cara aqui não tá legal, ó. Ah, detalhe, o gráfico ele também é dinâmico, tá? Ele varia de acordo com as informações da tabela de vocês. Por exemplo, o Bruno não tem como ter essa média aqui com esse tanto de faltas. Então vamos lá, vamos baixar a média do Bruno aqui. Nunca que tirar 8 com tanta falta. Beleza. Agora vai estar mais certo. Ah, bem mais faltas e uma nota mais embaixo. Então vocês estão vendo que conforme eu troco, meu Deus, eu estou muito faltoso, hein? Deixa eu tirar um pouquinho das minhas faltas aqui. Reparem que ele já atualiza o gráfico, tá? Então é bem legal que ele queria de forma dinâmica. Ah, professor, quero botar isso aqui num texto, tem como levar isso aqui para outro documento? Tem. Se vocês não conseguirem exportar, tem aqui, exportar como figura, ó. Vocês podem botar na área de trabalho de vocês e botar ali graph1, né, o nome que for, ele vai estar aqui. Está aqui o gráfico e vocês podem colar esse gráfico num documento de texto, podem trabalhar com ele em outro lugar. Mas o legal é gerar ele aqui dentro, que ele sai a partir de informações que vocês podem vir alterar aqui dentro da planilha e utilizar. Beleza? Viu como é tranquilo criar com uma série de gráficos, de dados, duas. Média, faltas, deixa eu ver, poderia botar atrasos aqui também? Poderia. Vou inserir mais uma coluna aqui. Vou botar aqui, atrasos. 1, 2, tá. Só para vocês verem alguma coisa aqui. Então, quero inserir mais uma série de dados. Tem como? Tem. Como eu falei, clica duas vezes para editar o gráfico. E vocês vão ter que achar, às vezes, o que vocês querem fazer aqui dentro. Botão direito, geralmente, abre a maior parte das informações que vocês podem querer. Ó, que nem aqui eu vou querer intervalo de dados. Se eu não achar o que eu quero aqui, eu procuro aqui em cima. Tá? Então, olha só. Intervalo de dados, vamos lá. Série de dados está aqui já. Vou adicionar mais uma. Eu vou botar ela para baixo, né? Ela fica por último aqui. Vou botar ela no meio. Ok, no meio. Então, de novo, nome da série. Vou botar aqui, vou pegar lá da tabela mesmo. Intervalo para nome é aqui, atrasos. Okay. Onde que estão os valores do atraso? Aqui. Beleza. Vou inserir os atrasos aí também. Então é bem tranquilo de colocar isso aí. Outro detalhe, pessoal. Deixa eu ver. Vou mostrar os detalhes mais pra frente. Eu vou fazer um outro tipo de gráfico. Por exemplo, que outro gráfico a gente tem aqui? De pizza. Quando é que a gente usa o gráfico de pizza? É um gráfico bastante utilizado. Quando você quer fazer uma comparação de, por exemplo, de valores em relação a um todo, tá? Eu acho que é bem legal fazer um exemplo aqui na prática, por exemplo, de criar uma nova aba aqui. E aí vamos botar aqui um gráfico bem simples aqui de despesas mensais. Aí eu vou botar aqui aluguel, condomínio, que mais? Energia elétrica, internet, vou botar banda larga. Vamos botar aqui telefonia, o que mais que a gente tem? Combustível, alimentação. Ok. Vou montar ela do zero aqui com vocês, só para vocês verem como é que usa. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Então, despesas mensais, né? E valor.
Então vou inserir aqui valores em reais mesmo, né? Vou formatar a moedinha aqui. Então, por exemplo, o aluguel, sei lá, R$ 650, condomínio 200, energia elétrica 120, banda larga 85, telefonia 50, combustível, vou chutar uns R$ 400 aqui. Alimentação está um pouquinho mais cara. Vou botar uns 600 aqui. Vou botar ainda mais um aqui um pouco maior. Financiamento. Pode ser. R$ 1.500. Okay. Esqueci de formatar isso aqui como valor. Então aqui a gente vai criar um gráfico de pizza, né? Para fazer um comparativo, então, dos gastos aqui. Qual que onde fica mais claro de ver qual que é o meu maior gasto, qual que é o menor, né? Ter uma, uma comparação, então, de valores com relação a um total. Então, como é que a gente vai fazer isso? De novo, seria um gráfico. Vamos lá, agora vai ser um de pizza, né? Ó, normal ou fatiado, ele só separa aqui, ok? Mosca eu não acho muito... Eu acho que vamos deixar aqui o normal, mais legalzinho. Vou deixar a aparência 3D mesmo. Então, vamos lá. Série de dados, né? Onde eu vou fazer, já pulo o intervalo sempre. Então, série de dados. O que eu vou estar representando aqui? Minhas despesas. Então, vamos lá. Vou adicionar uma série. Vou dar o nome para ela aqui, despesas. Né? E vamos inserir, então, quais que são os valores das minhas despesas. O que vai estar dentro do gráfico. Então, vamos lá. Vou selecionar os valores aqui. E as categorias. Ó, já gerou aqui, então só preciso ver. Ó. Tá aqui o meu comparativo, mas ele ainda não me diz o que tem em cada uma, né? O que representa cada fatia. Isso a gente coloca nas categorias. Então, continua em valores de Y, só que agora eu desço, né, do intervalo dos valores para as categorias. E aí vou aqui no inserir e marco, então, aqui as minhas categorias, ok? Vamos ver como é que está agora. Tá aí, ó. Aluguel, condomínio, energia, ok, tem um comparativo. Tá legal? Tá visível o que tem isso aqui? Não estou vendo os valores, né? Estou tendo um comparativo. Dá para melhorar esse gráfico? Dá, a gente vai melhorar. Então a gente já inseriu aqui, né, a nossa série de dados que diz respeito às despesas, né? E as categorias que são o que representa cada um. Então já vou colocar aqui, eu sempre recomendo fazer esses 4 primeiro, porque esses 4 aqui já, aliás, esses 3, né, o tipo de gráfico, os dados em si e o título. Isso aqui já é meio caminho andado para o gráfico, o resto são ajustes, ok? Então o título aqui, vou botar aqui, ó, comparativo de despesas. Comparativo de despesas tá bom. Finalizar. Ok, tá aí meu gráfico, tá meio grandão, eu vou reduzir ele um pouquinho. Acho que não precisa ser tão grande. Aí. Tá aí meu comparativo de despesas. Ok, mas eu não consigo ver o que representa cada uma dessas fatias, o que eu posso fazer? Bom, aquilo que eu falei, ó. Quero editar dentro do gráfico, né? Ó. Mas quando eu mexo ele um pouquinho, às vezes ele fica meio desconfigurado. Clica 2 vezes dentro do gráfico para voltar para a zona de edição de pontos internos, né? Quando eu passo o mouse em cima, eu consigo ver o que é cada série, mas eu quero isso visível. Então, olha só. Vou fazer o seguinte. Botão direito, inserir rótulos. Melhorou? Sim, eu consigo ver o que é cada um. Deixa eu ver. Formatar rótulos de dados. Mostrar valor como número. Formato numérico. Posso reduzir um pouquinho, sim. Valor como porcentagem. Deixa eu ver se ele aparece aqui para vocês verem. Não é legal. Fica muita informação. Cuidado com isso também. Formatar série de dados. Deixa eu tirar aqui um pouquinho do... É os rótulos, na verdade, que eu estava formatando. Então vou deixar só o valor numérico. Mostrar símbolo da legenda. Vamos ver. Enfim.
É legal que ele deixa aqui do lado o que é cada um, né? Mas fica mais a critério de vocês, tá? Vocês estão vendo que tem um monte de customização. Formatar rótulos de novo. Vou tirar esses símbolos da legenda. Disposição automática do texto. Ó, ele ajusta um pouquinho. Quero mover ele um pouquinho aqui. Muito cuidado que assim, ó, tem que cuidar. Esse vermelhinho não mexe muito, ó, ele gira o gráfico, tá? Então vocês podem girar ele e daqui a pouco ele ficar não muito legal. O que eu queria fazer aqui é nos rótulos, tá? Eu posso fazer o seguinte. Ó, melhor ajuste, posso botar tudo fora, tudo dentro. Vou botar no meio aqui, vamos ver como é que fica. Ó, aqui já não fica legal, tá vendo? Então, aqui vocês vão ter que fazer o seguinte. Mostrar valor numérico, ok, esse eu quero. Colocação. Fora, acho que fica o mais visível, tá? E aí vocês podem fazer o seguinte ainda. Meio ruimzinho que às vezes você clica e não acha o ponto que você quer. Eu quero esse aqui que é dos rótulos. Então, aqui, formatar rótulos. Vocês podem reduzir, por exemplo, o tamanho da fonte. Ó. Tem 10, vou botar um 8, que eu acho que fica mais legível. Efeito de fonte. Vou deixar no automático, mas eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer isso aqui. Girar o texto. Ó. Vou botar uns 45 graus aqui, que eu acho que fica mais legalzinho de ver. Essa aqui. Ó, já ficou um pouquinho melhor. Eu sei que tem como inserir, deixa eu ver, rótulos de dados. Não é o símbolo da mostrar categoria, deixa eu ver. Poderia ser aqui, eu poderia tirar a legenda do lado, tá? Só que eu acho que até fica melhor de ver bem certinho aqui, ele não fica muito poluído, então você tem que cuidar para não poluir ó, deixa eu ver aqui. Desativar legenda, poderia dar uma ajustada aqui. O problema é que essas informações estão muito juntinhas. Uh, ainda nos rótulos que eu estou mexendo. Direção ok. Colocação, melhor ajuste talvez. Aqui já ficou mais legível, mas não muito. Então, isso aqui, gente, estão vendo que tem um monte de customização. Eu vou deixar eu mostrar categoria. Não. Vou deixar assim. E vou deixar com a legenda visível. Ok. Vamos pegar as fatias também. Aqui, ó. Aqui eu peguei uma fatia. Vou tentar nessa aqui que é maior. Aí. Acho que tá legalzinho. Então, tem um monte de customização, tá, gente? Vocês viram que a pizza aqui é legal a gente dar uma mexida nela, né, para ficar um pouquinho melhor. Mas a forma de fazer não é muito diferente das outras, né? Vocês podem voltar depois ver de novo como é que faz o início aqui, mas é tranquilo. Deixa eu ver algum outro gráfico que dá pra gente criar aqui. Esse gráfico, um outro bem bastante útil aqui para vocês. Esses de cotação, eu pensei em fazer cotação com linhas. Vou fazer uma com linhas aqui. Eu acho que fica legal. Geralmente a gente usa os de coluna barra, pizza e linhas. São os mais utilizados aqui. Vou fazer um de pontos e linhas aqui, tá?
ver aqui. Já sei. Aqui, fazer um de linhas mesmo. Eu não tenho as informações, então eu acho que vou ter que colocar primeiro aqui. Vamos fazer aqui comparativo, preço, combustível. Então vamos botar lá, sei lá, hoje a gente está em 2021. Eu vou chutar uns valores aí, tá, pessoal? 2010. Data, né? E aqui valor. Fazer um gráfico lá daquele lá, então para a gente poder fazer o comparativo aqui. Então vamos supor que aqui a gente tem o ano e o valor, sei lá. Vamos supor que em 2000 o preço da gasolina era 3 reais. Em 2005 era 13,50. Aí 2010 vamos supor que voltou para 3. 2015 foi a, sei lá, 4 reais. 5 reais. Vamos supor que 2020 que ele baixa, sei lá, elétrico, alguma coisa assim. Mas só para fazer o gráfico comparativo, vamos supor que ele volte a 3. Tá? Então, ok, tem um comparativo de valores aqui. Então, agora, aqui é um exemplo claro, né, de comparação que a gente usa de linha, né, que é ao longo do tempo, baseado em valores. Então, vou fazer um aqui embaixo, do zero de novo, seria de gráfico, linhas. Vou fazer esse aqui, ó, linhas com os pontinhos para representar as informações. Próximo. Vou adicionar uma série de dados, né? O que ela vai representar? Os valores, né? Então vamos botar aqui em cima, valores. E cadê as minhas informações? Então onde que estão os valores que eu quero apresentar no gráfico? Aqui. E as categorias, ó, já dá para ver como é que está ficando. É, as categorias é o que vai ficar fora, né? Que são os anos. Então vamos botar aqui categorias, marcar o ano. Olha como ficou. Daí o valor combustível. Vou botar aqui. Deixa eu dar uma diminuída. Esse gráfico ele pode ser bem menor. Ah, mas não tá legal aqui. Quero fazer um gráfico um pouquinho melhor. Vamos ver. Posso mudar aqui. Vou botar aqui combustível. Gasolina e etanol. Fazer um comparativo mais legal. R$ 1, 2. Vou matar todos esses caras aqui com uma moedinha. Ok. 2,20. Chutando algum do 2,50. Esse combustível aqui vai estar uns 7, 8 talvez. Vamos supor que tenha um incentivo aí o etanol e ele volte a ficar uma diferença grande. Beleza. Então, ó, tem o preço do combustível aqui. Agora eu quero inserir então, né, mais uma série de dados. Então, eu clico duas vezes aqui, ou clico fora, botão direito aqui.
Reparem que ele não abriu as funções do gráfico, então eu tenho que entrar no gráfico primeiro, para daí sim ele abrir essas opções aqui. Então, duplo clique para entrar no gráfico. E agora vamos lá, intervalo de dados. Então já tem a gasolina inclusa aqui. Vou adicionar mais uma série de dados, né, cujo nome vai ser etanol. E onde estão os valores de etanol? Aqui, valores de Y, marco eles aqui. E dou um OK. Ó, tá aí. Esse aqui é legal, então, o comparativo, né, dos valores ao longo do tempo, por exemplo. Tá bom o título ainda. Então agora vocês viram como é que monta 3 gráficos, né? Espero ter ficado claro, né? Primeiro escolhe o gráfico aqui, insere as séries de dados, uma ou duas, né? Bota o nomezinho dela, os valores, bota a série de dados, né? Bota o valor da série, o nome da série aqui. As categorias são as legendinhas que vão ficar fora do gráfico. E os valores de y aqui são as informações que vão estar apresentadas dentro do gráfico. E aí os últimos elementos aqui podem colocar título, subtítulo, eixo x, y, se quiserem dizer aqui, por exemplo, o x aqui desse gráfico. Deixa eu ver. Legenda. Títulos aqui. Ó. Vamos lá, o eixo x aqui é tempo. Anos. E o y é valor em reais. Ó, valor em reais. Ó. Então, vocês conseguem colocar as informações aí para fazer o comparativo. Certo, pessoal? Aí fica a critério de vocês. Então, aliás, espero que vocês pratiquem isso aqui, né? Vai ter atividade inclusive. Acho que ficou legal aqui 3 exemplos. Reparem que, independente do tipo de gráfico que vocês forem fazer, o procedimento é o mesmo, tá? Sempre puxa para baixo, insere ali ele, escolhe o tipo, insere as informações do dado e as séries de dados, os valores ali, e por último os títulos, ok?